Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Bom estar mais uma vez nesse domingo, dia do Senhor, na casa que o Senhor tem separado para ser a adoração do seu povo. Nós que somos templos do Espírito, hoje temos a alegria de adorar o Senhor, um Deus vivo e verdadeiro. E eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós estamos expondo essa carta. Chegamos agora no capítulo 3, Gálatas capítulo 3, nós vimos semana passada o apóstolo Paulo expondo a importância da doutrina da justificação pela fé, e agora chegamos no capítulo 3, versículo 1 a 5. Vamos ler a palavra do Senhor, Gálatas 3, de 1 a 5. O apóstolo Paulo diz, acompanha a palavra do Senhor: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concedeu o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos orar ao Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para que você acompanhe a exposição bíblica. Bendito Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome pela Tua palavra santa, bendita, que acabamos de ler. E agora rogamos a instrumentalidade do Teu Espírito sobre nós nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como alguém se torna um cristão? Essa é uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta muito profunda. Como alguém se torna um verdadeiro cristão? Como alguém se mantém cristão depois de se tornar um verdadeiro cristão? Às vezes são essas perguntas simples, e eu tenho aprendido isso na minha vida. As perguntas simples geralmente são aquelas mais profundas. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai responder exatamente isso aos Gálatas: como foi que eles se tornaram cristãos? Como é que eles deveriam se manter como cristãos? E nesse texto, o apóstolo Paulo, então, vai tratar a respeito da obra gloriosa do Espírito na vida dos Gálatas. Foi assim que tudo começou, pela obra gloriosa do Espírito. Quando o Espírito salva um pecador, é aí que, finalmente, ele se torna um verdadeiro cristão. Mas antes de adentrar nesse texto, vamos nos lembrar rapidamente dessa carta. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas, e uma das razões principais de Paulo estar escrevendo é que Paulo percebe que o verdadeiro evangelho está sendo ameaçado. Essa é a razão. Os Gálatas haviam aprendido o evangelho verdadeiro, o evangelho tão somente da graça, mas um grupo de judeus que haviam se tornado, ou pelo menos diziam que se tornaram cristãos, estavam ensinando que a fé em Jesus, de que a salvação não era apenas pela fé, era preciso ainda guardar alguns aspectos da lei. Se alguém não guardasse algum desses aspectos da lei, especificamente a circuncisão, Paulo vai falar aqui, essa pessoa não era um cristão verdadeiro. Você precisa receber a Deus, mas você precisa fazer alguma coisa para que você então seja um verdadeiro cristão. E Paulo então percebe que nisso todo o verdadeiro evangelho está sendo destruído. Paulo então vai ensinar aqui a belíssima doutrina da justificação pela fé somente em Jesus. Usando um pouco, segundo alguns, pelo menos um comentarista, mostra que é possível que Paulo esteja usando aqui um pouco da retórica greco-romana. Ele tem essa formação, eles eram muito treinados na forma de falar, de argumentar, muito mais do que nós hoje.
Então, se nós usarmos alguns termos da retórica, é como se o capítulo 2, do versículo 11 a 21, nós vimos semana passada, os versículos anteriores, é como se fosse a propositio, ou seja, era como se fosse a proposta principal de Paulo. Qual é a proposta principal de Paulo? A salvação é tão somente pela fé. E ele, inclusive, enfrentou o próprio Pedro, quando, de alguma forma, Pedro se deixou levar por esses judaizantes. Mas aqui no capítulo 3, e a partir do versículo 1, é o que nós podemos chamar da probatio, ou seja, a provação. É onde Paulo agora vai usar todo o seu argumento para tentar implodir, destruir aquele falso evangelho. O evangelho que coloca a salvação também como sendo uma obra humana. Então, a partir do capítulo 3, há uma mudança muito profunda na carta dos Gálatas, porque é a partir daqui que Paulo vai começar a fazer a defesa do evangelho. Ele falou da verdade do evangelho. O que é o evangelho? Ele havia discutido isso. É o evangelho da justiça, tão somente pela fé, através, obviamente, da obra de Cristo, da justiça de Cristo, que nós recebemos pela fé. Mas a partir do capítulo 3, ele vai falar a respeito da defesa do evangelho. E Paulo vai usar dois argumentos para destruir aquela ideia equivocada dos Gálatas. O primeiro argumento é o da própria experiência. E é isso que ele está fazendo aqui no capítulo 3, versículo 1 a 5. Ele vai usar uma série de perguntas retóricas, e essas perguntas retóricas, obviamente dentro daquele treino na retórica greco-romana que ele tinha o objetivo de desconcertar o pensamento dos Gálatas. O primeiro argumento era da própria experiência. Paulo diz assim, se vocês olharem para a vida de vocês mesmos, vocês vão ver que essa doutrina não faz sentido, da salvação pelas obras. Olhem para a vida de vocês, como é que vocês se tornaram cristãos? Foi guardando a lei cerimonial ou foi recebendo o Espírito? É isso que Paulo vai mostrar aqui. E a partir do versículo 6, Paulo vai usar um outro argumento, que é o argumento da Escritura. Ele diz assim, agora vamos para as Escrituras, olhem para a Bíblia. Vamos pensar em Abraão, vamos pensar o que a Bíblia ensina, como é que o homem é justificado? É lógico que é tão somente pela fé, é pela graça, não por obras. Então, Paulo aqui, a partir do capítulo 3, vai desenvolver esses dois argumentos, o da experiência e das Escrituras, para tentar mostrar quão equivocados estavam os Gálatas. Então, a questão fundamental aqui no capítulo 3, versículo 1 a 5, ainda é a justificação. Como é que alguém, então, recebe, obviamente a justificação é por Jesus, alguém só se torna justo através de Cristo, mas como é que alguém recebe essa justificação na sua vida? Paulo vai mostrar que a recepção do Espírito funciona como a evidência decisiva de que alguém é justificado. É quando o Espírito, então, transforma o pecador e aplica essa obra que Jesus fez na cruz do Calvário na vida dele. É aí que ele, então, recebe essa justiça de Deus. Esse é o objetivo de Paulo aqui. Então, o argumento principal de Paulo tem a ver com o recebimento do Espírito, de que ele se dá por meio da fé, não é por obras. Você não recebe o Espírito Santo de Deus porque você obedeceu e agradou a Deus, e Deus diz, bom, essa pessoa parece boa, justa, então eu vou dar o meu Espírito. É muito pelo contrário, é tão somente pela fé. E é a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. O recebimento do Espírito por meio da fé, não obras. Esse é o tema daquilo que eu quero tratar nessa manhã. O recebimento do Espírito por meio da fé, não obras. E Paulo, então, vai usar 5 perguntas nesses versos. E para cada pergunta, eu usarei como sendo um tópico do sermão. Então, primeiro, versículo 1, ele vai mostrar a insensatez e engano dos Gálatas. A insensatez e engano dos Gálatas. No versículo 2, ele vai falar a recepção da fé pelo Espírito. Versículo 3, o progresso na vida cristã pelo Espírito. Não apenas a recepção, mas o progresso também na vida cristã é pelo Espírito, versículo 3. Versículo 4, a futilidade da apostasia. E no versículo 5, que é a conclusão, tem um poisinho aí, você vai observar, aquele pois, literalmente é portanto, Paulo está concluindo essas perguntas com a pergunta final. Ele vai falar a respeito da presença do Espírito pela fé. Repetindo, o recebimento do Espírito por meio da fé, não obras. Nós vamos analisar esses 5 aspectos. Primeiro, o versículo 1, Paulo vai mostrar a insensatez e engano dos Gálatas. Veja as perguntas que Paulo faz. Ele diz o seguinte, ó Gálatas insensatos,
quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ó Gálatas insensatos! Eu não sei se você já teve a oportunidade de tentar acordar alguém que às vezes está dormindo. Você acorda cedo e a pessoa está dormindo. Às vezes você vai viajar de manhã e você usa todos os meios, muitas vezes, para acordar o seu filho. Ele está lá e você tem hora que você tem que bater palma, ou talvez jogar um balde de água fria. Não façam isso para acordar. É mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui com essas perguntas. É como se Paulo dissesse: Gálatas, acordem! Vocês estão dormindo? Que loucura é essa? Que insensatez! Que falso é esse evangelho que vocês estão ouvindo? E a palavra que Paulo usa aqui para insensato, literalmente, tem um significado de tolo. É bom lembrar que Paulo aqui também, além de usar essa retórica greco-romana, ele tem um pensamento, o seu arcabouço é o pensamento judaico. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós aprendemos isso. O sábio é aquele que guarda a palavra de Deus e adquire o conhecimento e aplica. O tolo é aquele que não aplica o conhecimento de Deus. E essa palavra, então, refere-se, obviamente, a uma falha na compreensão das verdades de Deus. Eles estavam agindo como tolos. Mas Jesus não disse que nós não devemos chamar ninguém de tolo lá no Sermão do Monte. Bom, nós temos que compreender aquilo que Jesus diz, porque em Lucas 24, 25, ele diz exatamente isso. Ó nécios, a palavra nécio é tolos, ó tolos em compreender as coisas de Deus. Obviamente, quando Jesus diz que nós não devemos usar essa palavra tolo ali no Sermão do Monte, é no sentido como uma ofensa pessoal ou sem motivo. Tem uma palavra importante lá, sem nenhuma razão. Mas existiam muitas razões para Paulo estar usando essa palavra, como Jesus usa também em Lucas 24, 25. É que os gálatas realmente estavam agindo como sendo insensatos. Que loucura é essa? Como vocês podem estar deixando o verdadeiro evangelho por um falso evangelho? Como vocês podem estar deixando o evangelho da graça para um evangelho que coloca o homem como no centro o centro de todas as coisas, como se a salvação fosse obra humana de vocês, como se vocês pudessem participar dessa obra da salvação. Que loucura é essa? É por isso que Paulo usa essa palavra duas vezes, veja, não apenas no versículo 1, mas no versículo 3. Sois assim insensatos. Vocês são insensatos. E como é que eles se tornaram insensatos? É interessante isso. Observe que Paulo vai dizer, ainda no versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Essa palavra é muito interessante. Porque a palavra que Paulo usa aqui na língua grega é a palavra baskaino, ela significa literalmente enfeitiçar. Tanto é que os tradutores têm dificuldade de traduzir essa palavra. Era uma palavra usada para feitiçaria. E o que é que Paulo então está querendo dizer? Essa palavra significava exercer uma influência maligna, muitas vezes, através de um feitiço. Alguns dizem, inclusive, e aqui alguns estudiosos dizem que talvez Paulo estivesse pensando em influência maligna, mas não faz muito sentido. Me parece que aqui é exatamente uma retórica, a força retórica de Paulo, mostrando que é como se o falso evangelho, aqueles falsos mestres, tivessem enfeitiçado eles, enganado, iludido. Era assim que essa palavra era usada para aquilo que os mágicos faziam naquela época, iludir, enganar. Você olha para uma coisa como um ilusionista, né? Nós temos muitos ilusionistas, e você olha para uma coisa, você diz, como é que ele fez isso? Essa palavra que Paulo está usando aqui, ele diz assim, quem é que iludiu vocês? Quem enfeitiçou? Vocês estão loucos? Os olhos de vocês se cegaram para essas mentiras? Será que vocês não compreenderam ainda o verdadeiro evangelho? É como se um feitiço tivesse sido proferido sobre os gálatas, porque eles não estavam mais vendo o verdadeiro evangelho. Eles ficaram cegos. E é isso que Paulo está dizendo. Veja o que Paulo diz, quem vos fascinou a vós outros? E aí você vai entender o versículo, a frase dele quando diz assim, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Vocês foram cegos dos olhos, mas eu preguei diante dos olhos de vocês a Cristo crucificado. Eu preguei. Como é que vocês agora ficaram cegos para isso? Mas eu preguei diante dos olhos de vocês a essência do Evangelho. Essa palavra exposto que ele usa aí no versículo 1, literalmente, é uma proclamação pública. Eu expus, eu preguei publicamente diante de vocês
a Jesus Cristo como crucificado. Essa é a essência do Evangelho. Jesus crucificado. Nós somos salvos tão somente pela fé em Jesus, não por obras. Eles estavam fascinados por aquela doutrina falsa, judaizante, que ensinava que alguém precisava ser circuncidado, guardar as leis judaicas. E aí, finalmente, se você fizesse tudo aquilo, você verdadeiramente era um crente. Paulo diz assim: isso está privando vocês de enxergar o verdadeiro evangelho da cruz, da salvação, tão somente pela fé. Eu preguei diante dos olhos de vocês. Os olhos de vocês estão cegos, mas foi diante desses olhos que eu preguei. Eu anunciei. E é interessante como Paulo, ele vai sempre estar lembrando isso, quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, qual era o cerne da vida, do ministério de Paulo? No capítulo 2, versículo 1 a 5, ele diz exatamente isso. 1 Coríntios 2, de 1 a 5, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Essa é a base do verdadeiro Evangelho. O Evangelho é uma obra tão somente de Deus, não é do homem. E aqui nós marcamos essa linha divisória, irmãos. Tem aquela linha demarcatória do verdadeiro, do falso Evangelho. Há uma linha demarcatória. O falso evangelho é aquele que sempre vai motivar você a fazer alguma coisa para receber algo em troca de Deus. O falso evangelho nunca coloca Jesus e Jesus somente. O falso evangelho é aquele que coloca um pastor, uma pessoa, uma igreja, uma obra, uma corrente, alguma coisa que você precisa fazer para você receber finalmente as bênçãos de Deus. E esse evangelho falso, ele fascina as pessoas, porque elas realmente acreditam que estão fazendo algo por elas. Fascina, mas o verdadeiro evangelho é aquele que mostra ao homem a sua total incapacidade. E é isso que Paulo está dizendo: eu preguei Cristo crucificado diante dos olhos de vocês. Como é que vocês trocaram esse evangelho por um evangelho das obras? Mas será que isso que ocorreu com os Gálatas não pode ocorrer conosco também? Será que muitas vezes nós não achamos realmente que o Evangelho tem a ver conosco, com o que nós fazemos, e não com o que Cristo fez? E é por isso que Paulo continua, do versículo 2, quando diz assim: quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando eu preguei e o Espírito mudou a vida de vocês, essa mudança que o Espírito fez foi porque vocês estavam guardando alguma lei, guardando alguma coisa? Ou foi pela pregação da fé? Foi pela pregação da palavra? E aqui Paulo vai mostrar, irmãos, o cerne, a essência, onde uma igreja ela cai ou fica de pé, que tem a ver com a pregação genuína do Evangelho. Esse foi o cerne da reforma, foi não apenas redescobrir a doutrina da justificação pela fé. Mas no meio da reforma, antes da reforma, existia toda aquela valorização da estética, da beleza, dos santos, das imagens. Os reformadores disseram: a estética da igreja é a pregação da palavra e os sacramentos. Só isso. Essa é a estética da igreja. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, obviamente, obras da lei, aqui se refere aquelas ações humanas que eram feitas em obediência à Torá, à lei de Moisés, com o objetivo de obter justiça diante de Deus. O que Paulo está dizendo não é que a lei não tinha um valor. Ele mesmo diz, nós lemos inclusive hoje aqui em 1 Timóteo, a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei, ela é uma regra de vida, ela é importante para nós, para o cristão viver, agradar a Deus. Obviamente a lei conforme interpretada por Jesus, não aquela lei cerimonial que havia sido terminada em Jesus, como a circuncisão,
ou aquelas leis civis de Israel, mas a lei moral de Deus, conforme resumido nos 10 mandamentos, ela é fundamental para nós hoje na Nova Aliança. Os mandamentos de Deus são fundamentais, mas nós não obtemos justiça pela obediência, é isso que Paulo está ensinando. Nós recebemos o Espírito tão somente pela fé. Ele diz assim, vocês se tornaram cristãos por guardar alguma coisa? E por incrível que pareça, se nós perguntássemos a muitos crentes hoje, eles dizem, foi, é verdade, eu me tornei crente porque eu fui na igreja, o pastor disse que eu tinha que fazer assim, assim, eu comecei a fazer, e agora eu sou um crente. Você é crente por quê? Eu não bebo, não fumo, não jogo, não faço mais isso, não faço mais aquilo. Tem muitas pessoas que realmente acreditam que são cristãos porque começaram a frequentar a igreja e adquiriram uma série de atitudes éticas ou morais. Elas realmente acreditam nisso, irmãos. Nesse falso evangelho. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que alguém se torna cristão porque houve uma obra do Espírito. É isso que o Espírito faz. E alguém pode perguntar, pastor, e como é essa obra? Bom, essa obra a Bíblia chama de regeneração. Porque o homem nasce morto em delitos e pecados. Paulo vai ensinar isso. Vamos ler alguns textos onde Paulo vai explicar essa obra do Espírito. Por exemplo, na carta que ele escreve a Tito, no capítulo 3, no versículo 4 a 7, ele diz assim, quando porém, Tito 3, 4 a 7, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não por obras, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, veja a linguagem de Paulo, por graça, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa é a obra da salvação. Jesus vem trazer uma justiça que nós não temos. Como é que pecadores podem se relacionar com um Deus santo? Jesus, ele paga o preço do nosso pecado, obedece à lei em nosso lugar, e agora nós olhamos tão somente para a sua obra da cruz, e o Espírito então aplica essa obra. Nós estávamos mortos, o Espírito então nos dá vida, nos regenera. Finalmente você então tem os olhos abertos e você enxerga a cruz do Calvário. Você olha um Deus santo, você se vê como um terrível pecador, mas você olha também para a cruz que te dá esperança. E aí finalmente você é uma nova criação de Deus pelo Espírito. É assim que se dá a conversão. E esse Espírito, ele se torna um sinal. Veja, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 também, vamos ver alguns textos. 1 Coríntios 2, 12, a palavra de Deus diz o seguinte, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Como é que Deus, então, salva um pecador? É de graça. Você não precisa fazer nada. A salvação não é algo que você faz e Deus olha e diz, veja como ele é bom, eu vou retribuir os atos bondosos. A Bíblia diz que os nossos melhores atos aos olhos de Deus, atos de nós pecadores, são como trapos de imundícia diante de Deus. A salvação é por graça. É o Espírito, como Jesus diz, que sopra onde quer, que produz um novo nascimento, um nascimento do alto, e transforma um pecador. E é de graça. Não é pela obediência. A obediência é a consequência de alguém que foi transformado, mas não o meio através do qual alguém recebe essa salvação. Na conversão, em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, nós inclusive lemos hoje, Paulo diz que o Espírito é derramado em nosso coração. Então, quando o Espírito transforma alguém, o Espírito faz isso de forma graciosa, e o Espírito então começa a habitar nessa pessoa. É isso que o Espírito faz. Veja Romanos capítulo 8, versículo 9. O apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando o Espírito habita na vida de alguém, o Espírito produz uma mudança, uma transformação.
E por que, pastor, o Espírito faz isso? Porque ele é santo. É impossível que um cristão verdadeiro conheça a obra do Espírito e não tenha amor ao Espírito, não tenha uma vida santa, uma vida diferente de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que ainda vive na carne. É por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja, mas ainda não conhecem o verdadeiro Evangelho. Eles não têm o Espírito. O Espírito é santo. E o Espírito Santo que habita em nós cria influências celestiais. E qual é a pedagogia do Espírito? Bom, a pedagogia do Espírito é nos levar para as Escrituras. O Espírito nos leva para as Escrituras e nós amamos as Escrituras, nós lemos as Escrituras. E por que o Espírito faz isso? Porque a obra do Espírito é nos tornar mais parecidos com Jesus. O Espírito nos leva à oração, o Espírito nos leva à igreja, o Espírito nos leva aos meios de graça, o Espírito mostra que nós precisamos da ceia do Senhor. O Espírito não nos afasta de Cristo e da sua igreja, muito pelo contrário. Porque ele habita em nós. É isso que Paulo está ensinando. O Espírito autentica essa obra da salvação. Veja em Efésios, capítulo 1, versículo 14, Paulo vai ensinar exatamente isso. Não apenas o Espírito habita em nós, mas em Efésios 1,14 diz assim, 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você foi selado, e você agora pertence ao Espírito. Você é uma propriedade do Espírito. Até quando? Até o dia que Jesus voltar e resgatar você. Esse é o ensinamento bíblico. O Espírito nos salva, o Espírito nos conduz em nossa vida cristã, e o Espírito um dia há de nos resgatar. Essa é a obra do Espírito, não é por obras. Qualquer evangelho que coloque obras juntamente com graça, não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro evangelho. Nós somos justificados por essa obra gloriosa de Cristo, que é aplicada em nossos corações pelo Espírito. Agora vamos voltar lá para Gálatas. Vamos seguir o argumento de Paulo. E o apóstolo Paulo, então, continua dizendo o seguinte, no versículo 3, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês são loucos, vocês começaram. Obviamente, Paulo não está dizendo que todas as pessoas de Gálatas eram assim. Ele está usando a linguagem plural, porque está se referindo à igreja. É como um pregador, ele usa o termo plural. Possivelmente havia alguns Gálatas ali que rejeitaram esse ensino, mas muitos aceitaram. E Paulo diz assim, vocês são loucos, vocês começaram no Espírito, quer dizer, vocês começaram no momento em que o Espírito salvou a vida de vocês, e agora vocês querem se aperfeiçoar na carne, vocês querem colocar graça e Espírito mais obras, como um sinal de que alguém é crente ou não, é isso? O que é que vocês estão fazendo? E aqui Paulo está ensinando um aspecto importante, irmãos. Não apenas a obra, a vida cristã começa quando o Espírito salva um pecador que está morto em pecados, em delitos e pecados, mas o progresso na vida cristã também se dá por obra do Espírito. Às vezes nós temos uma ideia equivocada. Nós achamos o seguinte, bom, o Espírito me salva, a salvação é pela fé, é obra do Espírito, mas a santificação é obra minha. Isso é um equívoco, que Paulo está dizendo, não. A salvação é obra do Espírito, mas essa caminhada cristã também, ela é conduzida também pelo Espírito, que vai nos conduzindo, que vai nos convencendo de pecado, que vai trabalhando em nós. Obviamente existe, depois da salvação, essa nossa resposta, uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de obediência. Nós devemos buscar isso. Mas mesmo a vida cristã, nós não nos mantemos na vida cristã, não é, sobretudo, graças a nós. É o Espírito. E às vezes nós corremos no mesmo erro dos Gálatas. Nós queremos nos aperfeiçoar na carne. Nós realmente achamos que nós podemos, é muito comum em algumas igrejas, 10 passos para você ser o melhor cristão do mundo. Primeiro faça isso, 2, 3, 4, 5, 6. Nós realmente achamos que podemos nos aperfeiçoar na vida cristã por nós mesmos, sem a graça, sem a obra,
sem a ajuda do Espírito. Nós realmente, muitas vezes, somos insensatos, como os Gálatas. E Paulo, então, continua dizendo no versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Eles não apenas conheceram o Evangelho, mas eles haviam sido perseguidos por causa do cristianismo. É bom lembrar que dentro do Império Romano, o judaísmo era uma religião que tinha um certo status dentro do Império Romano. Eles tinham muito mais liberdade religiosa do que os cristãos. Então, os cristãos, possivelmente os gálatas, foram perseguidos, sofreram. E eles assim, será que foi em vão o sofrimento de vocês? Foi em vão. Vocês sofreram como crentes e agora estão querendo achar que a obra da salvação tem a ver com vocês mesmos? Foi em vão. E ele usa até uma palavra no final aqui, do versículo 4, se na verdade foram em vão. É como se Paulo estivesse dizendo assim, se os judaizantes convencerem vocês, se eles enfeitiçaram vocês, então foi em vão mesmo. Foi em vão. Bom, se vocês estão cedendo a esse falso evangelho, se vocês estão sendo iludidos por esse falso evangelho, foi em vão. Aí realmente, tudo que eu preguei, tudo que eu ensinei, tudo que vocês experimentaram, parece que foi em vão. Isso aqui é uma técnica chamada, que nós conhecemos muito bem, ironia. Foi em vão. E é por isso que Paulo termina o versículo 5 com um portanto. Nossa versão tem pois, mas literalmente, portanto, aquele que vos concede o Espírito, que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Essa obra poderosa do Espírito, e obviamente Paulo possivelmente está se referindo ao seu próprio ministério. Essa obra gloriosa do Espírito, obra do Espírito, ele transformou vocês, ele tem conduzido vocês, e vocês agora não podem se iludir com esse falso evangelho das obras e centrado no homem. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme, tem vários filmes chamados Truque de Mestre. É interessante esse filme. Porque são pessoas que se utilizam e fazem façanhas, truques, é o que nós chamamos de ilusionistas. Só que eles, obviamente, nem sempre faziam para o bem, muitas vezes faziam para roubar. Coisas espetaculares, fantásticas. E as pessoas diziam, como é que eles conseguem fazer isso? O falso evangelho é mais ou menos assim. Ele parece muito belo, glorioso, mas é falso. Ele é falso. Ele parece atrair muitas pessoas. E aqui Paulo está alertando, e é uma aplicação importante para nós, é o perigo de nós sermos fascinados, irmãos, por esse evangelho. Às vezes nós vamos pela televisão e vemos muita coisa do falso evangelho, e nós dizemos assim, parece que as coisas realmente acontecem ali. O falso evangelho, ele parece muito real, mas é falso. E por que é falso? Porque é o evangelho do homem juntamente com obras. Você precisa fazer Cristo e mais alguma coisa. É isso que nós encontramos no catolicismo, Cristo e mais alguma coisa, quer seja Maria, quer seja os santos, quer seja a promessa. É isso que nós encontramos no evangelicalismo de muitas igrejas, Cristo mais alguma coisa, uma corrente, alguma coisa que você mereça, que aos olhos de Deus você se torne merecedor de alguma coisa. Esse é o falso evangelho. É o evangelho das obras. Ele parece mais atraente, por quê? Porque nós realmente começamos a acreditar que nós estamos fazendo alguma coisa para merecer a Deus. É por isso que isso atrai. Isso é loucura, isso é ilusão. Esse é o evangelho que exalta o homem, ou muitas vezes a instituição. É aqui, olha, vem aqui, só tem aqui, só acontece aqui. Em nenhum lugar do mundo Deus está. É isso que você escuta na TV. Exalta um homem, a figura de alguém, de um pastor, ou de uma instituição, e finge estar exaltando a Deus. Esse é o falso evangelho. É por isso que o verdadeiro evangelho, muitas vezes, não é atrativo ao homem. Porque o verdadeiro evangelho é como uma bazuca de Deus que destrói toda a autossuficiência humana. Destrói os sofismas, a sua autossuficiência. Coloca o pecador no devido lugar. Você é um pecador, está morto, está caminhando para o inferno. E você precisa desesperadamente de Cristo.
Você não vai encontrar significado na sua vida a não ser em Cristo. E você precisa se arrepender. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse não é atrativo aos homens. Mas o falso é. Mas a vida cristã é essa batalha para que eu e você venhamos a confiar no verdadeiro evangelho. Porque mesmo como cristãos, nós temos a tendência de olhar para nós mesmos e confiar nas nossas próprias realizações, em vez de confiar tão somente na cruz. Nós muitas vezes confiamos. Achamos que a igreja se mantém por causa de alguém, ou achamos que podemos confiar em nós mesmos, na carne, para vencermos as lutas da nossa vida, as batalhas da nossa vida. E vamos colocando Cristo e o Espírito e Deus, a Trindade Santa, mas mais alguma coisa. Nós realmente vamos achando que nós somos o centro da nossa vida. A essência do Evangelho, irmãos, é essa que Paulo ensinou, é confiar tão somente em Cristo. Na justiça que é aplicada em nós pelo Espírito Santo. A conversão é uma obra do Espírito, mas a santificação também é uma obra do Espírito. Eu preciso da presença do Espírito. É preciso estar perto das coisas do Espírito. É preciso estar perto das Escrituras. É preciso estar perto da oração. É preciso estar perto dos meios de graça. É preciso estar perto da igreja. É preciso estar perto da ceia do Senhor. Por quê? Porque são os instrumentos que o Espírito usa para me santificar. Eu preciso disso. Quando eu me afasto disso, eu sei que eu estou seguindo o meu coração pecador ou vivendo o evangelho do homem. Esse é o evangelho dos nossos dias. A essência do evangelho é confiar tão somente em Cristo. Não somente a salvação é pelo Espírito, a justificação pela fé é aplicada pelo Espírito, a santificação também é obra do Espírito. E aqui nós temos que aprender aquilo que os teólogos geralmente fazem, olhando os textos bíblicos, essa distinção. A santificação como um ato, ela ocorre na conversão, você é separado pelo Espírito, você agora pertence a Ele. Mas existe também a santificação como progresso, como algo progressivo que vai ocorrendo na nossa vida. Essa santificação progressiva também é uma obra do Espírito, é o Espírito que está atuando em você. E você então responde a essa obra do Espírito também buscando os meios para viver uma vida de santidade. Mas você precisa da graça do Espírito. Você precisa. Quando nós estamos fracos, nós precisamos da graça do Espírito para continuarmos na vida cristã. Então, o progresso da vida cristã, ele é diferente, porque nós somos salvos em Cristo, mas ele não difere em essência. Porque é o Espírito também que vai continuar nos conduzindo na nossa vida cristã. Em ambos os casos, alguém precisa confiar em Deus. Não apenas nós temos que confiar em Deus naquele momento onde nós fomos convertidos. Não, nós temos que confiar em Deus ao longo de toda a nossa caminhada. Nós temos que confiar na graça bendita do Espírito. É por isso que Charles Spurgeon dizia o seguinte: sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada. Somos navios sem vento, galhos sem seiva e carvões sem fogo. Nós somos inúteis. É por isso que nós precisamos buscar a presença de Deus e do Espírito em nossa vida, irmãos. É isso que Paulo está ensinando. Até as boas obras que nós fazemos, nós precisamos da graça do Espírito. Nós também temos que confiar nessa obra que o Espírito fez de nos garantir. Nós também temos que perseverar e reconhecer que até a nossa perseverança é no Espírito. Nós somos dele, do Espírito. E o falso evangelho, ele é doentio, porque ele não apenas começa no homem, e enfatiza Deus e o homem, mas ele realmente ensina que o homem precisa fazer alguma coisa para não perder a salvação. É uma loucura. Há muitas pessoas que perderam, inclusive, a sanidade mental. Elas são desesperadas, angustiadas. Eu pequei, meu Deus, Deus esqueceu de mim, perdi a salvação, meu nome foi riscado do livro da vida. Esse é um evangelho destrutivo. O verdadeiro evangelho é aquele que você diz: eu pequei, mas eu sei que o Espírito pode aplicar a obra de limpeza. É o Espírito que faz com que o sangue de Jesus seja como uma esponja gloriosa que apague os meus pecados.
porque eu sou dele, eu vou continuar caminhando até aquele dia, eu sou propriedade dele. Até o resgate, até quando Jesus voltar, eu pertenço a ele. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Só um evangelho realmente verdadeiro é eficaz para pecadores. Essa é a grande lição para nós nesta manhã. Só o verdadeiro evangelho serve para nós. O falso não serve. Não serve para você. Se você está aqui nessa manhã e não é um crente verdadeiro, não há como conhecer o verdadeiro evangelho sem o Espírito. Pastor, como é que eu me torno crente? Como é que eu faço? Bom, primeiro você precisa de uma obra do Espírito na sua vida. E o que é que eu faço? Você pode clamar. Só Ele pode fazer, Ele sopra onde quer. E se Ele fizer isso na sua vida, você vai saber. Você vai saber. Quando o Espírito muda o coração de alguém, você sabe. Você sabe que Ele mudou a sua vida, que Ele é Senhor da sua vida. Você sabe, você reconhece a obra do Espírito. E se você é um cristão e experimentou isso um dia na sua vida, como você que experimentou essa obra e se diz um cristão está vivendo como um ímpio, ou muitas vezes pior do que o ímpio, ou vivendo agora nas coisas da carne, que loucura é essa? O que é que você está fazendo com a sua vida? Você está destruindo a si mesmo. O seu corpo é templo do Espírito Santo e você está usando o seu corpo como templo do Espírito Santo para coisas e atos pecaminosos. Saia desse caminho, se arrependa dos seus pecados, volte para Deus. Se você foi salvo, é um cristão verdadeiro, você precisa usar o seu corpo para a glória de Deus. Mas voltando àquela pergunta inicial que eu fiz, como alguém se torna um cristão? Eu não me torno um cristão. Eu sou tornado cristão pelo Espírito. Foi assim que tudo começou. Um dia, de forma misteriosa, por razões que eu não conheço, o Espírito Santo resolveu soprar sobre mim. Ele olhou para mim, ele olhou para você, se você é um verdadeiro cristão, e chamou você. Chamou pela pregação da palavra, e mudou o seu coração, e mudou a sua vida, e ele habita em você. E você continua firme na igreja, não é graças a você, é graças tão somente a esse Espírito. É por isso que eu estava lendo a história dos avivamentos, e eu quero concluir com essa ilustração. E tem umas histórias muito bonitas dos avivamentos. Um menino de 12 anos, ele experimentou uma obra de salvação. E mais tarde, os seus amigos perguntaram a ele o seguinte: você teve uma visão? Porque ele começou a dizer que era um cristão agora, que ele tinha experimentado a Deus. E os colegas dele de 12 anos, ainda criança, perguntaram a ele: você teve uma visão? Ele disse: não. Você ouviu Deus falar com você, literalmente, a voz dele? Não. E como é que você sabe que você é salvo, que você é uma nova criatura hoje? É uma pergunta profunda, para uma criança de 12 anos. E veja a resposta dele. O menino respondeu: é como quando você pega um peixe, quando está pescando. Você não consegue ver o peixe, ouvir o peixe, você apenas o sente puxando na linha, e você vai puxando. Eu apenas senti Deus puxando o meu coração. Uma bela resposta. Eu senti Deus me puxando. É assim que começa a obra do Espírito em nossa vida. Ele nos puxa. E ao longo da nossa vida cristã, às vezes a gente quer sair um pouco, quer desanimar, e você sente o Espírito Santo nos puxando para perto dele, cuidando da sua propriedade, até aquele dia. Nos lembrando de tudo isso, da ceia, desses benefícios gloriosos, até aquele dia, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor, e o Espírito vai dizer, vai nos entregar, nos preparar, ataviado para o encontro com o Senhor Jesus. Essa é a certeza que um verdadeiro cristão tem. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, irmãos. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, pela tua palavra que é rica, bela, profunda. E agora rogamos que o teu bondoso Espírito Santo continue nos socorrendo em nossas fraquezas, em nossas lutas.
Muitas vezes nós queremos seguir o curso desse mundo, ou seguir o curso do nosso coração pecador, seguindo coisas fúteis desse mundo que não trazem absolutamente nada, nos esquecendo do Senhor, que é o principal. Tem misericórdia de nós e atrai o nosso coração para Ti, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.